Prezado amigo, saudações. Você já pensou alguma vez na questão da salvação, da eternidade? Onde é que você vai estar depois da eternidade? Há pessoas que acreditam que a vida termina com a morte. Há outras pessoas que entendem que há uma eternidade e a pessoa nunca deixa de existir. Porém, tem dúvidas sobre: será que eu realmente estarei com Jesus lá no céu? Nessa série de lições, nós queremos responder a uma série de perguntas. São lições baseadas exclusivamente na palavra de Deus, sobre o tema paz com Deus. Como é que eu posso ter paz com Deus? Como é que eu posso ter certeza de que realmente estarei uma vez com Deus lá no céu? A nossa única base é a palavra de Deus, respondendo sempre essa pergunta: como posso ter certeza da salvação? Então, nessa série, queremos abordar essa questão, como já falei, exclusivamente baseado no ensino da palavra de Deus. Vamos ter em cada lição 5 verdades básicas, são 12 lições ao todo, e convidamos você a assistir toda semana uma lição e também preencher as lições por escrito que estarão sendo enviadas também. Então vamos para o conteúdo da primeira lição. E a pergunta é: como tudo começou? Como é que começou a vida? Como é que começou a minha vida? E a primeira questão é: a sua vida foi planejada por Deus na eternidade passada. Não somos fruto do acaso, do relacionamento de um homem com uma mulher. Não, existe um plano eterno para a nossa existência e Deus planejou tudo antes de começar realmente a criação do universo. Nós lemos no Salmo 139, 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O que quer dizer isso? Nós não existimos ainda. Deus fez um planejamento antecipado quando nada ainda havia em relação a nós, e lá Ele planejou a nossa vida, inclusive escrevendo todos os nossos dias no seu livro lá no céu. Então, você e eu somos fruto de um planejamento eterno de Deus que foi feito antes da criação do universo. Não estamos neste mundo por acaso, mas estamos aqui porque Deus planejou assim. Uma segunda questão importante: nós fomos planejados com um propósito especial. Quando eu pergunto para as pessoas qual é a razão da sua existência, muitos simplesmente não sabem responder. Outros dizem: estou aqui por causa da minha família, por causa dos meus filhos, para ser feliz e assim por diante. Mas existe um propósito especial que abrange toda a criação de Deus. Nós fomos criados para Deus ser glorificado pela nossa vida. Isaías 43, verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Veja o que Deus fala: os criei para a minha glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Este é o propósito central de toda a criação e também da vida humana. Existem várias formas diferentes como essa glória de Deus pode ser manifestada pela nossa vida. Estudaremos sobre isso em outras lições, porém o que nós queremos lembrar hoje: existe sim um propósito maravilhoso, nobre para a nossa existência, isto é, vivermos para a glória de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 31: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por esse motivo
que tanto Jesus como os apóstolos falam sobre isso antes das refeições, dar graças a Deus. Isso é uma forma de reconhecer que aquilo que nós estamos usufruindo é uma bênção da parte de Deus e, como resultado, nós temos o prazer, o privilégio de dar graças a Deus pela comida. Isso é um fato que nós ensinamos para os alunos da nossa escola logo no primeiro dia. Eles aprendem a dar graças a Deus pela comida, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o homem foi criado perfeito à imagem de Deus. Hoje vemos muita corrupção neste mundo, muita crueldade, mas não foi assim originalmente e nem era esse o propósito de Deus quando criou o homem. Nós lemos em Gênesis 1, 26 a 28, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então temos aqui a questão de o homem ser um ser à imagem de Deus, criado à imagem de Deus, e a questão também do casamento heterossexual, que é determinado por Deus e continua sendo válido até hoje ainda. Nós vemos aqui um ser à imagem de Deus. Isso não quer dizer no sentido de imagem de santidade dele, no sentido da glória dele, mas o caráter de Deus se manifestou na vida do primeiro casal, e isso deve se manifestar hoje em nossa vida também. É o propósito que a Bíblia coloca para a vida cristã, sermos a semelhança de Cristo hoje ainda. Em quarto lugar, antes do pecado, não havia malícia na área sexual. A Bíblia diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quando a mente não é corrompida, ou enquanto a mente do homem não foi corrompida, não havia nenhum tipo de malícia. A mente corrupta faz com que a área da sexualidade seja uma das maiores desgraças na nossa época. Não que Deus o criou assim, mas o pecado transformou o homem num ser malicioso, corrupto e assim por diante. Deus deseja a felicidade na área íntima dentro da vida conjugal. O inimigo tenta transformar tudo isso para promiscuidade e para relacionamentos totalmente fora do propósito de Deus. Mas originalmente não era assim a situação. E em quinto lugar, o homem estava em paz perfeita com Deus. O nosso tema desse curso é paz com Deus. E essa paz existia no começo da criação. Gênesis 3, verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Quer dizer, Deus andava pelo jardim, vinha visitar o homem, eles conversavam como uma pessoa conversa com outra, e realmente havia uma harmonia perfeita entre o homem e Deus. Mas onde está o problema então hoje? Existe ainda muita religiosidade, inclusive muita religiosidade totalmente perversa, fora dos padrões estabelecidos por Deus, mas o homem em geral, a humanidade em geral, não vive em paz com Deus. Jesus quer dar essa paz e só por ele podemos ter essa paz. Mas vem então a questão: como é que eu posso ter paz com Deus? Originalmente, a comunhão era perfeita. Deus falava com Adão e Eva assim como falamos um com o outro. O homem estava em paz com Deus e o homem pode voltar a ter paz com Deus. Mas para isso, a Bíblia apresenta algumas questões que são fundamentais para que a pessoa possa ter a paz de Deus no coração. Ela possa ter a paz com Deus e também a paz de Deus no seu coração. Vamos falar nas próximas lições, passo a passo,
como a Bíblia nos mostra que podemos ter essa paz, podemos ter certeza absoluta da salvação e ter então realmente uma esperança sólida, não baseada em ensinamento de religiões, mas baseada exclusivamente naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Muito obrigado por assistir e que Deus o abençoe. Até a próxima lição.